Bom dia, nossa leitura hoje vai ser em Ezequiel 34, que diz assim: Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentam os pastores as ovelhas? Então aqui o Senhor está se referindo a respeito dos falsos pastores. Eles cuidavam de si mesmo, mas não cuidavam das suas ovelhas. Isso ele falou lá para o povo de Israel, mas ela continua valendo até hoje no século XXI. Porque o que nós vemos muitos, isso acontece constantemente, de pastores que cuidam de si mesmos e as ovelhas estão se perdendo, se distanciando, se esvaziando nos apriscos. Aí ele diz mais: Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os seus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas de sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhados, no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra. E as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Então chegará o momento que o Senhor fará com que todo o seu povo volte a Israel. Todos voltarão a Israel. E ele diz mais: chuvas de bênção. Eis aqui a misericórdia soberana. Farei descer a chuva a seu tempo. Não é esta uma misericórdia soberana e divina? Quem pode dizer farei descer a chuva senão Deus? Só uma voz capaz de falar com as nuvens e ordenar que deem chuva. Portanto, a graça é dom divino e não pode ser forjada pelo homem. Além disso, ela é extremamente necessária. O que faria a terra sem a chuva? Você pode arar a terra, plantar sua semente, mas como irá colher os frutos sem a chuva para regar a terra? De igual modo, a bênção do Senhor é absolutamente necessária para nós. Ela não diz: eu lhe enviarei alguns pingos, mas sim farei descer a chuva. O mesmo acontece com a graça. Se Deus dá uma bênção, ele normalmente a concede em tal medida que não há espaço suficiente para recebê-la. Em que estação do ano você se encontra? É tempo de seca? É tempo de grande aflição e de nuvens pretas? Então é também tempo de chuva. Então olha só aqui o que o Senhor está falando a respeito do filho do homem, dos pastores que apacentam a si mesmo. Ele diz assim: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentando os pastores e as ovelhas. Então eles estão preocupados consigo mesmo e não com as ovelhas. Então, quem está à frente de igreja, ele tem que cuidar do povo que ali veio para os pés do Senhor, para que eles não se desviem do aprisco.
Então, ele aqui está nos exortando aqueles falsos profetas, aqueles falsos pastores, que estão preocupados consigo mesmo e não com as ovelhas que estão dispersas. E aqui no final, no 31, no versículo 31, ele diz assim: Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Então, que nunca venhamos esquecer que o Senhor Jeová é o nosso Deus. E vai chegar o momento que ele vai trazer todo o povo de Israel para eles vão levar, aquele povo que está espalhado, vai voltar para o seu povo, para a sua nação. Assim diz o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, dê o like se gostou. Se não gostou também, dê o like, não tem problema. É o livre-arbítrio. Deus, ele deixou o livre-arbítrio para o homem. Qual caminho tu queres? O paraíso ou o Hades? Aí tu escolhe, ou bem ou mal. Ele não entra como ladrão. O ladrão arrebenta a porta e entra. Ele não. Ele bate. Se você abrir, ele entra e faz morada. Aí tu verás o quanto ele vai fazer na tua vida. As mudanças que ele vai fazer. Que Deus nos abençoe e nos guarde.